Desde a antiguidade observamos o céu. Definimos por ele as estações do ano, o dia e a nossa localização, sendo isso importante para o desenvolvimento da humanidade. Uma importante observação é que alguns corpos não são fixos nos céus como os outros. Para esses foi dado o nome de planetas, que vem da palavra grega planetas. Significa errante. Atualmente conhecemos 8 planetas no sistema solar, mas nesse vídeo em específico vamos falar do planeta Vênus. Seu nome vem de uma deusa grega romana, a deusa do amor e da beleza, também conhecida na mitologia grega como Afrodite. Nada mais convencional do que colocar esse nome para o planeta mais brilhante dentre os conhecidos pelos antigos. Na antiguidade, Vênus também era conhecido por 2 corpos separados. O primeiro deles é Ósfero, como estrela da manhã, tendo seu nome romano como Lúcifer, mas não era esse. Ele era menos galã. O segundo como Héspero, a estrela da tarde. A união entre estrela vespertina e matutina é concedida a Pitágoras e as observações das fases de Vênus foi observada por Galileu. A atmosfera do planeta é composta por 96% de gás carbônico e é muito espessa e densa. E devido a essa grande quantidade de gases do efeito estufa, Vênus possui a temperatura mais quente do sistema solar, chegando a 465 graus Celsius. Um dia em Vênus é equivalente a 243 dias terrestres, e um ano é igual a 225 dias terrestres. Ou seja, seu dia dura mais do que um ano. É o planeta mais próximo da Terra no sistema solar, e ao contrário do que a maioria dos planetas, ele roda no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, tomando o hemisfério norte da Terra como perspectiva no plano do sistema solar. Apesar das órbitas planetárias serem elípticas, a de Vênus se aproxima mais de um círculo, com sua excentricidade menor que 1%. Observar planetas, além de muito interessante, pode trazer resultados consideráveis para nós. Através dos estudos na atmosfera de Vênus, reconhecemos que os gases clorofluorocarbonos, CFCs, podem decompor a camada de ozônio da estratosfera. Isso porque o grupo de McElroy e Ronald Pym, no MIT, estudam a influência do cloro na atmosfera de Vênus, já que a mesma compõe cloreto de hidrogênio. Atualmente, as observações de planetas são bastante diversas, já que hoje a humanidade dispõe de tecnologia, como a espectroscopia, que a partir de linhas de emissão, uma espécie de digital dos elementos, é possível saber a composição do planeta. Isso porque a luz branca é formada por diversos comprimentos de onda, pode ser decomposta e suas cores observadas como um arco-íris, como na capa do Pink Floyd. O que acontece é que quando algum composto absorve a luz branca, ele absorve alguns comprimentos de onda, deixando espécies de buracos nesse arco-íris que chega até a gente. E como cada composto absorve uma frequência específica, é possível saber qual composto absorveu essa frequência. Além disso, contamos com telescópios, satélites e até sondas que vão a Vênus. Vênus foi o primeiro planeta a receber um objeto humano. Em 1965, a sonda Venera 3, que faz parte da família de sondas Venera, lançadas pela União Soviética, entrou na atmosfera de nosso vizinho e perdeu contato com a Terra antes mesmo de completar o pouso. Em seguida, suas irmãs Veneras 4, 5 e 6 obtiveram sucesso ao conseguir enviar dados à Terra sobre a atmosfera do planeta, com uma grande quantidade de dióxido de carbono. A Venera 7 foi a primeira a conseguir completar um pouso na superfície. A partir dela, a chegada ao solo com as Veneras 8, 9, 11 e 12 foi um sucesso. Entretanto, devido às já conhecidas condições do planeta, como temperatura e pressão, nenhuma delas demorou mais que 1 hora e 50 minutos em solo firme. Foram muitas falhas para que pudéssemos conhecer a superfície venusiana. Tivemos a missão 9 e 10, imagens capturadas em preto e branco. Mas enfim, tivemos a primeira imagem a cores de seu solo através da Venera 13, na década de 80. As missões Venera se encerraram em 1983, nas séries 15 e 16. Tiveram as funções de orbitar e mapear a superfície do planeta. A NASA também já se aventurou pelos jardins de Afrodite. Em 1962, iniciou as missões Mariner, que tinha a meta de passar pelo planeta. A Mariner 1, devido a um desvio de rota, foi autodestruída alguns minutos após o lançamento. Já as demais versões da série tinham, dentre uma de suas missões, efetuar medições da temperatura e pressão de Vênus quando passasse por sua vizinhança. Essa foi um sucesso. Algumas outras missões da NASA também foram bem sucedidas, como a Pioneer Venus 1 e 2, lançada no fim da década de 70. Para estudar e mapear o planeta. A Pioneer 1 durou incríveis 14 anos na órbita do planeta, terminando sua missão somente no início da década de 90. A última missão estadunidense dedicada a Vênus foi a Magellan, que entrou na órbita de Vênus em 1990. Durante o tempo de órbita, ela conseguiu mapear cerca de 98% da superfície de Vênus. Descobriu que cerca de 85% da superfície está coberta com fluxos vulcânicos. Mostrou evidências do movimento tectônico e gerou imagens incríveis do planeta. A espaçonave
nave mergulhou na atmosfera do planeta em 1994. Em 2005, a Agência Espacial Europeia lançou a missão Venus Express, que durante aproximadamente 9 anos trouxe mais informações sobre a sua composição e compreensão da estrutura da atmosfera daquele planeta não tão mais enigmático. Atualmente, Vênus está acompanhado da sonda japonesa Akatsuki, que foi lançada em 2010. Entretanto, somente em 2015 ela entrou em órbita do planeta devido a problemas em seus motores de propulsão. Ao todo, foram lançadas 43 sondas. Possibilitou entender que o planeta, que antes achávamos que seria o mais parecido com a Terra, na verdade era um cenário apocalíptico. Atualmente, pesquisadores encontraram fosfina na atmosfera de Vênus, que poderia hipoteticamente indicar a presença de vida no nosso hostil vizinho, fazendo da Terra um pixel não tão solitário assim. Bom, como a gente já está parafraseando Carl Sagan, ele supôs em um artigo que publicou na revista Nature em 1967 que não é nada difícil imaginar uma forma de vida típica às nuvens de Vênus. Isso porque a uma altitude entre 50 e 60 km da superfície venusiana, a temperatura chega próximo aos 27 graus Celsius e a pressão cai para metade da pressão atmosférica terrestre. Um cenário bem convidativo para a vida, não? Então, décadas depois de Sagan dizer isso, cientistas dos Estados Unidos e da Europa anunciaram ter descoberto fosfina na atmosfera do planeta. Fosfina é um resíduo fedido e tóxico do fósforo que é usado em armas e inseticida. Ele também é resíduo da produção de metanfetamina. A fosfina pode ser formada em planetas maiores, como Júpiter e Saturno, mas em condições impossíveis à vida. Na Terra, sua principal fonte são micróbios que vivem em locais sem oxigênio, incluindo lagos, esgotos, intestinos de humanos e alguns animais. Num estudo que foi publicado na revista Nature Astronomy, os cientistas afirmam que a quantidade do composto em Vênus é cerca de 10.000 vezes maior do que a produzida por meios não biológicos. O primeiro indício de fosfina foi descoberto em 2018 usando o telescópio James Clerk Maxwell, no Havaí. Foram captadas linhas de emissão de radiação do planeta que puderam ser usadas para identificar o composto. Porém, a detecção não foi conclusiva. Então usaram o ALMA, outro radiotelescópio, dessa vez no Chile, que captou sinais mais claros da fosfina. Mas ele captou somente uma linha de emissão das várias que esse composto pode emitir, porque algumas delas não são capazes de atravessar a atmosfera da Terra. Por isso, usando um telescópio espacial seria mais eficiente. Mas, como afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias, apesar de todas essas notícias animadoras, a equipe responsável pela detecção publicou em novembro do ano passado uma atualização do trabalho, porque foi percebido um erro nos dados e, segundo esse novo estudo, a fosfina existe de fato em Vênus, mas em quantidades bem menores do que as que foram divulgadas anteriormente, com cerca de 1/7 do que havia sido calculado. As dúvidas continuam porque a fosfina pode se formar em impactos de meteoritos, reações químicas ou vulcanismo, mas os dados iniciais não eram compatíveis com essas possibilidades. Por isso, restaram duas hipóteses, de um fenômeno químico desconhecido ou de atividade biológica. Com isso, esse debate se a fosfina representa a presença de vida em Vênus ou não, está longe de acabar. O modo mais eficaz de garantir uma resposta é enviando uma sonda para o planeta com equipamento para detectar ou não a presença da fosfina, dentre outros compostos. Segundo James Garvin, que estuda Vênus há 40 anos para a NASA, uma descoberta de um único composto nunca bastará para provar que existe vida fora da Terra. O que isso faz é mudar o nosso ponto de vista e mostrar que a vida pode surgir em lugares inesperados. Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui e todos os links com as pesquisas e as matérias que foram usadas na elaboração do conteúdo estão na descrição. Obrigado por assistir.